O Senhor falou, né, capítulo 41, né, de Ciro, usado para banir a idolatria, e ele mesmo mandou reconstruir, né, a casa de Deus em Jerusalém. E depois nós vemos o Senhor chamando também a Israel de meu servo. E agora no capítulo 42 nós vemos: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, e o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Agora esse servo que está falando aqui é o próprio Senhor Jesus. E existe duas grandes partes das Escrituras do Antigo Testamento que, por serem negligenciadas pelos israelitas, principalmente pelos judeus, essas duas partes não sendo entendidas, ou melhor, dizendo, eles preferiram a segunda parte, mas a primeira parte eles não queriam passar. E isso nós vemos em todas as Escrituras. No domingo, na pregação, à noite, o irmão falou dos dois discípulos a caminho de Emaús, e ele explica a eles, o Senhor explica a eles tudo que os profetas tinham falado, que o Cristo havia de padecer e entrar na sua glória. E em 1 Pedro também nós temos isso. Vamos ler esse versículo. Isso é muito importante, saber o motivo que levou os judeus a não enxergarem quem estava ali perante eles quando o Senhor veio. E no capítulo 1 da primeira epístola de Pedro, o versículo 9: alcançando o fim da vossa fé, a salvação das almas, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir. Então essas duas coisas estavam muito explícitas nas Escrituras, nos profetas, e que o Senhor, começando por Moisés, né, quando ele fala com os dois discípulos a caminho de Emaús, começando por Moisés, quer dizer, pelo Pentateuco, né, desde Gênesis até Deuteronômio, e por todos os profetas, ele falou que eles falaram isso também, dos sofrimentos que a Cristo havia de vir, e a outra coisa, as glórias que seguiriam a esse sofrimento. Mas os judeus não queriam entender essa primeira parte. Eles negligenciaram essa primeira parte, e esse foi o grande erro. E o que cegou-os completamente para não enxergarem quem estava ali no meio deles. Porque as Escrituras falavam tanto de um como de outro. Então o apóstolo Pedro, deixando muito claro isso também, né, os sofrimentos que a Cristo havia de vir e as glórias que o seguiriam, está falando desses dois tempos, nessa vinda de Cristo como Messias, como aquele que vinha para curar a Israel, veio para fazer essas coisas que nós estamos lendo aqui no começo de Isaías 42. Não clamará, não fará ouvir a sua voz nas praças, a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, em verdade produzirá o juízo.
essas coisas foram negligenciadas e então eles não puderam enxergar esse tempo que os profetas tinham falado para eles. Isso foi o grande erro que eles cometeram, de não aceitar isso. E por isso que depois, então, eles entram nesse juízo terrível que terão que passar na grande tribulação. Mas outra coisa interessante é que entre os sofrimentos de Cristo e a glória que se lhes havia de seguir, nós temos algo que não era conhecido no mundo, nem pelos profetas, nem no Antigo Testamento. Era algo que estava oculto em Deus. Entre os sofrimentos e as glórias que seguiriam a esses sofrimentos, nós temos a igreja. Nós temos entre esses dois eventos, esses 2000 e tantos anos que estamos vivendo aqui, nesse período da graça de Deus, esse período da igreja. Então é muito importante entender essas duas coisas que estavam profetizadas, as maravilhas, né, dessas profecias, mas falando cada uma de um tempo. E o Senhor então agiu como Messias, com muito amor, com muita misericórdia em todo o tempo, agindo para com eles, curando as suas feridas, porque nós falamos esses dias isso, mas a cana trilhada não quebrará. Ele não, quando ele viu Israel sofrido do jeito que tinha sofrido, trilhado, né, passado um arado sobre suas costas, sobre esse terreno, essas pessoas, essas feridas que foram feitas, e ele não acabou de matá-los, mas ele os curava. Ele veio para curar, deu vista aos cegos, aqueles que estavam cegos pela idolatria, cegados tanto tempo pela idolatria, se bem que no tempo que o Senhor veio mesmo já eles não estavam mais em idolatria, mas os gentios sim, levados completamente à idolatria. E o Senhor veio então para curar, veio para... Não fez ouvir a sua voz nas praças, né? Não mudou nada aqui nesse mundo, deixou tudo como estava, os seus governadores, os romanos, não mexeu com essa política, nada, não fez valer os seus direitos como rei. Enfim, ele foi manso, ele foi humilde, apesar de irreconhecido pelos judeus. Mas um pequeno remanescente desfrutava dessa maravilha que ele fala aqui, com esse tição, né, que fumega, e ele não acabou de apagá-los, não, ele, pelo contrário, ele os assoprou para que onde houvesse um pouquinho de fé, onde houvesse um mínimo de fé, pudesse avivar essa chama, que pudesse subir como um cheiro agradável a Deus, né, como um louvor a Deus. Esses poucos que tinham fé, mesmo sem entenderem muito bem o que estava acontecendo entre eles, mas um pouquinho de fé que eles tinham, podiam desfrutar desse Messias tão prometido e que estava ali em humilhação. E os discípulos caminhando para Emaús, eles estavam desanimados por eles mesmos, embora tivessem um pouco dessa fé, desanimados porque esperavam somente a segunda parte, o Cristo glorioso, o Cristo que virá, como ele fala no final aqui do nosso capítulo de Isaías. Aí ele bramará, aí ele fará valer os seus direitos como rei e como Senhor dos senhores, e então estabelecerá seu reino em paz e bênção. E os gentios também, como nós vemos aqui nesse capítulo, os gentios também desfrutarão dessas bênçãos, mas sob Israel. A consequência de Israel ser restaurado, de Israel, depois de passar por suas provas, depois de reconhecer o pecado que eles tinham, a consequência disso é bênção para Israel. Eles reconhecem Deus, o Senhor vem para eles, os abençoa, e os gentios entram nessas bênçãos. E tanto isso é verdade que no versículo 11 do nosso capítulo,
Alcem a voz no deserto e suas cidades, com aldeias que Quedar habita. Exultem os que habitam nas rochas e clamem do cume dos montes. Deem glória ao Senhor e anunciem o seu louvor nas ilhas. Isso nos fala dos gentios ajudando, ou melhor dizendo, se incorporando a Israel para levar os seus louvores a Deus, que é o cumprimento de todas essas coisas que o Senhor tem de bênçãos para Israel. E esse Quedar, que inclusive nos fala, nós estudamos já antes em Isaías mesmo, nos fala dos árabes. Vocês imaginem o que será isso? Um remanescente desse próprio povo que é o maior inimigo de Deus naquele tempo. Israel não terá mais esses inimigos. Eles se juntarão e estarão, é claro que um pequeno remanescente deles, né? E dos confins da terra se juntarão para ajudarem, para incorporarem esse louvor que subirá a Deus por esse milênio, esses 1000 anos de bênção sobre a terra. Você H. Brown, você era o A. C. Brown. Tem um exemplo a respeito desse. Eis aqui o meu servo, a quem sustém, meu eleito, em que se compraz a minha alma. Ele está falando que estava num estacionamento assim, e chegou um pai de família, tinha alguns filhos, e o filho maior e alguns outros, não sei quantos tinham no carro, não entendi muito bem. Ele desceu, esses filhos desceram com a mãe, e o pai estava com um recém-nascido assim na mão, enquanto ele estava fora, um nenenzinho, então o pai estava olhando para ele assim. Isso nós vimos aqui, mais ou menos em Urânia. O Fábio tem um nenenzinho lá, Sofia, e vira e mexe, vez ou outra você vê ele olhando para a filha dela assim, uma experiência muito interessante. A gente vê sempre os pais fazendo isso, olhando para o filho, vendo as dobrinhas, vendo a mãozinha dele assim. Imagino que era isso que esse irmão Brown estava mencionando, né? O pai contemplando, mas olhando para o filho assim, né? O nenenzinho, a perfeição. E ele relaciona assim com esse servo aqui. Essa perfeição desse servo, esse que se apresenta como servo, e o pai vendo, sustentando esse que era o eleito, e fala em quem está irritado, se compraz ou se deleita a minha alma. Então, esse que vai se apresentar depois como homem, ele, assim, sob o olhar do pai, contemplando, ele vai ser o servo. Então, é bem gostoso. Não sei em palavras exatas. É bom nós vermos, contemplarmos esse eleito também, porque foi cumprido, como é Mateus 12, porque cumpre essa profecia que foi feita em Isaías. Primeiro, Mateus 12, no final do versículo 8, fala do Filho do Homem, né? O caráter do Senhor Jesus. Os fariseus, depois do Senhor aqui ter curado, né, um homem que tinha com as mãos mirradas, e eles interrogam esse servo do Senhor Jesus, que não tem a mínima sensibilidade, não conseguiam ver como não conseguiam ver quem estava ali. Era esse eleito.
daí, no versículo 12 e 14, os fariseus têm a sua... traçam o seu veredito e têm a sua visão do que eles deveriam fazer. Versículo 14, Mateus 12, 14. Os fariseus, tendo saído, formaram um conselho contra ele para o matarem. Era esse eleito aqui que nós estamos vendo, Isaías 15. Jesus, sabendo isso, retirou-se dali e acompanhou uma grande multidão de gente. E ele curou a todos. E o Senhor recomendava-lhes rigorosamente que o não descobrissem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: eis aqui o meu servo que escolhi. Ele é mencionado aqui um pouquinho diferente, mas é a passagem que nós estamos lendo. Que o meu amado, em quem a minha alma se compraz, se deleita. Porém sobre ele o meu espírito, e anunciará aos gentios o juízo. Não contenderá, nem clamará, nem alguém ouvirá pelas ruas a sua voz. Não esmagará a cana quebrada e não apagará o morrão de fuméria, até que faça triunfar o juízo no seu nome. As nações, os gentios, esperarão. Então, era o cumprimento dessa profecia que nós estamos lendo, Isaías. Então essas coisas eles não podiam falar o que estava acontecendo ali para que se cumprisse a profecia de Isaías. Voltando lá para Isaías 42. Então, vendo esse homem, e aqui quando ele fala, usa o meu espírito sobre ele, no versículo 1, quando ele foi batizado, né? O batismo do Senhor Jesus. Então também esse aspecto contemplar, como o irmão mencionou, às vezes nós vimos o servo, os filhos sendo chamados de servo, Israel sendo chamado de servo lá em Isaías 49, mas aqui vendo esse eleito, mais propriamente como um Senhor. Né? Versículo 6 de Isaías 42. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por concerto do povo, e para a luz dos gentios. Te darei por concerto do povo, isso é Deus falando ao Senhor, te darei por concerto do povo, é a primeira coisa, e depois para a luz dos gentios. O que seguirá, né, da bênção desse novo concerto que Deus faz com Israel, será para a luz dos gentios. E isso estava se cumprindo, né, nos evangelhos, como nessa passagem que lemos, em Marcos também nós vemos muito desse servo cumprindo essas profecias. Mas antes tinha que haver esse novo concerto. Como que ele faria esse novo concerto? Sem sangue. Não poderia. O Cristo tinha que padecer antes de entrar na sua glória. Ele fala em João 12, né, se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então ele tinha que padecer. Os judeus, repito, negligenciaram essa parte da Escritura, dos seus sofrimentos e de sua morte, para a perdição deles mesmos. Mas ele tinha que padecer para que houvesse esse concerto com o povo, e daí sim luz para os gentios também. São muito fortes ele mencionar muito nesses capítulos os ídolos, as imagens de escultura. Por quê? Porque se chamam deuses, querem colocá-los na posição de Deus e fazê-los deuses, e Deus
falando no versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. E Deus não vai dividir a sua glória com outros. Ele requer isso só para ele. É só a ele que o homem deve adorar. Só a ele que deve ser prestado os louvores. Ele não vai dividir isso com ninguém. Eu poderia mencionar nesses capítulos os ídolos, as imagens de estrutura, porque se chamam Deus, querem colocá-los na posição de Deus. E fazemos deuses, e Deus, fala no versículo 8, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. A minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Deus não vai dividir a sua glória com outros. Ele requer isso só para ele. É só a ele que o homem deve adorar. Só a ele que deve ser prestado ao louvor. Ele não vai dividir isso com ninguém. Estava pensando nisso também. Eu fiquei pensando como ele poderia dar a glória a outra pessoa, a outra coisa. Como? E apesar das coisas que vão acontecendo, nós vemos depois esse novo cântico, como ele vai sair, homem de guerra, esse povo vai ter que ser tratado. Inclusive esse remanescente, ele entra, né, nessas bênçãos por fé, porque a situação é muito difícil, vai ter que ser por fé mesmo. E chama a atenção o versículo, ainda que haja coisas que tenham que ser feitas, tenham que ser tratadas, tenham que ser corrigidas. O versículo é o contexto, mas eu vou falar. É melhor 14. É 42, 14. Por muito tempo me calei. Estive em silêncio e me contive. Mas agora darei gritos como a que está de parto, e a todos assolarei, e juntamente devorarei. Os montes e outeiros tornarei em deserto, e toda a sua erva farei secar, e tornarei os rios em ilhas, e as lagoas secarei. Esse versículo. E guiarei os cegos por um caminho que nunca conheceram. Fá-los-ei caminhar por veredas que não conheceram. Tornarei as trevas em luz perante eles, e as coisas tortas farei direitas. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Eu estava querendo relacionar com Hebreus 13, 5, quando fala, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o pequeno, porque ele diz, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousamos dizer, o Senhor é meu ajudador, e não temerei que me possa fazer o homem. Pensando nesse, sempre chama atenção. Essas coisas lhes farei, e nunca os desampararei. Pensando, fazendo uma aplicação para nós, claro, em outro nível, em outro patamar, em outra relação, uma relação com que nós podemos chamar esse Deus grandioso de Pai,
sejam quais forem as nossas situações pelas quais nós passamos, podemos ter essa certeza, né, que Ele nunca vai deixar e nem vai nos desamparar. Muito chama sempre a atenção essa palavra desampararei. Nunca, nunca os desampararei.